Fala concurseiro, fala concurseira. O que que eu vos falo? O professor Alessandro está estudando para o concurso cuja banca seja o Instituto Bezerra Nelson ou INVE. Se sim, como você aí que vai fazer a prova lá para o município de Bragança, de Santarém, ou a nível de Brasil ou outro município. Preste atenção aqui nessas duas questões de 2024. Quero fazer um teste rápido com você aqui, mas eu vou comentar. Como é que está aí o seu conhecimento de gramática de língua portuguesa? Você já sabe, quem já assistiu aos meus vídeos, eu explico que essa banca ela não é gramatiqueira, mas cai em questões de gramática também, certo? Isso aqui é um chamamento para o vídeo que eu estarei divulgando. Já tem prova comentada de nível médio, vai ter de nível fundamental, de nível superior. Por isso eu peço que você que ainda não se inscreveu no meu canal, que você se inscreva, me siga no Instagram, deixe o seu like, seu comentário e a sua sugestão. Vamos lá! Bora ver aqui, deixar um tempo para você enquanto eu vou ler aqui. Veja aí qual é a alternativa que você marcaria como correta, certo? E logo em seguida eu vou dizer a resposta. Sobre a passagem, questões de 2024 para o cargo de agente administrativo, gente. Sobre a passagem, lutavam impiedosamente para defender suas paixões. O termo em destaque desempenha a função sintática de. O que é função sintática, professor? São os termos da oração, que pode ser sujeito, pode ser predicado, ou seja, pode ser termos essenciais, termos integrantes, termos acessórios. Como nesse caso, nós só temos aqui o termo acessório. Quando falar em função sintática, pega essa dica aqui, ó. Procure o verbo. Por quê, professor? Porque o verbo ele é a base da oração, que é a base do predicado. Nesse caso aqui, ó, é somente esse vocábulo. Qual é a função dele? Veja, ele está acompanhando aqui, ó, o verbo. Sobre a passagem, lutavam para defender suas paixões. Veja, eu tirei a palavra. Ela faz falta? Faz, professor. Por quê? Ela é o que a gente chama de modificador, gente. Ou seja, essa palavra aqui, morfologicamente, nós chamamos, classificamos de advérbio. Só que nesse caso, ela vai ter uma função sintática. Que função sintática é essa, professor? Ela vai receber o nome de adjunto adverbial. Olha só como você responde aqui essa questão só conhecendo conceitos, noções aqui que às vezes são básicas, certo? Então vamos lá. É o advérbio como classe de palavra, só que nesse caso que expressa a circunstância de modo, olha só. Como lutavam de que maneira lutavam? De maneira impiedosa, lutavam como impiedosos. Então, nesse caso aqui, veja, uma palavra que acompanha o verbo e o modifica, ela é o que como classe de palavra? Advérbio de modo, nesse caso aí. Mas, sintaticamente, ela é o que? Um adjunto adverbial, que nesse caso é a alternativa A. Por que não é a alternativa B? Aí veja só pelo conceito, pela noção, você já tiraria as outras alternativas. Função sintática. Adjetivo não é função sintática. Função sintática. Pronome de tratamento não é função sintática. Função sintática. Substantivo também não é. E nesse caso, o verbo também não é. O que eles são, professor? Classes de palavras. Classe morfológica, ok? Então, conseguiu aí acertar a alternativa? Vamos para a próxima. É só nesse nível aqui, tá, gente, que você vai ter questões de língua portuguesa, prova comentada, tá? Na parte de interpretação de texto e também na parte de gramática, tá bom? Por isso que é muito importante que você se inscreva aí, tá? E compartilhe o link do meu canal. Mais uma questão de gramática. Assunto que cai frequentemente nessa banca, crase. Veja aí se você consegue acertar. Então, a única opção em que a ocorrência da crase foi utilizada de maneira incorreta, ou seja, a crase não está correta, é que você vai marcar. Então, preste muita atenção. Tem alternativas aí em que o uso da crase foi feito de maneira correta, está de acordo com a norma culta da língua portuguesa. E você vai procurar onde, tá? Em qual alternativa o uso da crase foi de maneira
Incorreta. Então preste atenção aí. Preste atenção, vamos lá. Alternativa A. Os filósofos foram a Ágora ensinar seus axiomas. Aí, presta muita atenção aqui nessa questão. Ágora é uma região, não é agora. Então, o que acontece aqui? O que é a crase? Regra geral, ela é a fusão entre dois A, duas letras A. A preposição exigida por um nome ou por um verbo, certo? E a artigo feminino, que, claro, acompanham as palavras do gênero feminino. Ok, gente? Evidentemente que tem mais termo, eu vou deixar para comentar a prova completa, ok? Então, a princípio, vamos ficar só com essa regra geral aqui, certo? Então, vamos lá. Foram, quem vai, né? Quem foi, foi a algum lugar. Então, a gente poderia colocar aqui, ó, foram para, nesse caso, para a Ágora ensinar. Ou seja, esse para aqui, ele tem o mesmo valor do a preposição, e nesse caso aqui está determinada essa região, esse local. Se está determinado, significa que ele acompanha, nesse caso aqui, a região, tá? Foram para a Ágora, nesse caso aqui, fica pressuposto o artigo feminino. Portanto, essa alternativa aqui que está pedindo não, porque aqui a crase está correta, ó, é errada, tá bom? Os filósofos às vezes cometem erros. Está errada essa crase? Não. Então preste atenção, gente. Todas as vezes que você for usar essa expressão, que sintaticamente, preste atenção, aqui nós temos uma locução, ou seja, eu tenho duas palavras, tá? Que funcionam como um advérbio, nesse caso, de tempo, indica tempo. Então, eu tenho locução adverbial. Que é isso, professor? Todas as vezes que você lê a palavra locução de algo, nesse caso adverbial, significa que eu tenho pelo menos duas palavras na função de um advérbio. Então, nesse caso, o uso da crase aqui, gente, ele é obrigatório nesse tipo de expressão. Portanto, não é essa alternativa que você vai marcar, porque tem que ser a incorreta. C. O filósofo se dirigiu a pessoas desprovidas de razão. Opa! Quem dirige, dirige a algum lugar. Esse verbo exige o a preposição. Mas olha para cá. Presta atenção bem aqui, ó. O que acontece? A crase está no singular. A crase está no singular. E aqui nós temos o substantivo que está no plural. Portanto, meu querido, anota isso aí, minha querida, anota isso aí. Regra de crase, tá? Se fosse as pessoas, tudo bem. Mas como a crase está no singular e aqui o nome está no plural, portanto, a alternativa C é a incorreta. Vamos ver se não tem outra aqui, ok? Então, por que, professor? Porque não pode singular com plural. Regra de crase. D. Quando os filósofos agem às pressas, geralmente erram. Mais uma vez, nós temos uma palavra que modifica aqui o verbo, que apresenta uma circunstância. Aqui eu tenho de tempo e aqui eu tenho de quê? De modo. Isso, exatamente. Portanto, eu tenho uma locução, nesse caso, adverbial. Por que locução? Sim, porque eu tenho duas palavras que funcionam na função de um advérbio. Por isso, lembra desse nome aí, viu, gente? A crase está correta aqui? Está, porque esse é um caso de uso obrigatório dela. Portanto, continua sendo a alternativa C. Última alternativa. E só lembrando, gente, isso aqui é só para você ter uma ideia dos vídeos que eu estou preparando para ajudar você na sua aprovação aqui, para você fechar a prova de língua portuguesa, banca Instituto Vicente Nelson, Instituto Bezerra Nelson e qualquer outra banca que cobra esse conteúdo, viu, gente? Alternativa E. Os filósofos silenciam à medida que a sabedoria chega. Nesse caso, veja, nós temos três palavras. Essas três palavras aqui, ó, elas estão, tá, atuando na função de conjunção.
O que é conjunção, professor? É uma classe de palavra que liga, nesse caso, tá? Orações, que liga termos. E o que acontece? Quando eu tenho aqui três palavras que funcionam como uma conjunção, aí nós vamos chamar o quê? É uma locução conjuntiva que expressa a relação semântica de proporção. Portanto, nós chamamos de locução conjuntiva proporcional. Também o uso da crase é obrigatório, portanto, veja aí, das duas questões, quantas você acertou? Tá bom? Parabéns para você que acertou as duas, você que não acertou, é muito importante que você preste atenção nas minhas aulas, assim como também você que acertou, porque veja, só que nessas duas questões tenho certeza que deu para lembrar muita coisa que você pode usar nas questões de gramática dessa e de outras bancas. Gente, até o próximo vídeo.